Como vocês sabem, as moléculas de um corpo, elas estão sempre em movimento. Quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação dessas moléculas. E quando elas se agitam muito, elas acabam ocupando, tendendo a ocupar um volume maior, tá? Quando elas estão menos agitadas, ou seja, quando a temperatura do corpo é menor, elas ocupam um volume menor, ok? E aí você tem os objetos, eles tendem a dilatar e contrair, tá? A gente vai falar primeiro da dilatação dos sólidos e líquidos, certo? Primeiro dos sólidos, especialmente. Deixa eu compartilhar aqui um slide para vocês verem aqui. Então, gente, lembrando, né, como eu falei, temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas, e calor é essa troca de energia causada por uma diferença de temperatura. Então, um corpo quente tem maior energia térmica do que um corpo com menor temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a energia térmica, maior a temperatura do corpo. Então, gente, ó, o que é dilatação térmica? É o nome que se dá ao crescimento das dimensões de um corpo, ocasionado pelo aumento da temperatura. Quais são as dimensões de um corpo, gente? A gente vive num mundo considerado tridimensional. Sem essas teorias todas difíceis, vamos pensar de uma forma mais simples. Vivemos num mundo tridimensional. Qual é a primeira dimensão? A primeira dimensão é a linear, tá? Linear. Linear é quando algo tem a dimensão de um fio, uma linha, tá? Gente, se você olhar bem, esse fio ele tem uma espessura. Mas observe que a dimensão comprimento dele, deixa eu sair do compartilhamento aqui. O comprimento desse fio, ele é muito maior do que a espessura dele, tá? Ele é muito Professora Thalita, fininho. tem uma dúvida. Oi, que eu não estou vendo aqui quando eu Thalita boto. escreveu ali. Professor, as moléculas dos líquidos se agitam com mais facilidade do que as moléculas sólidas. Se esse líquido tiver com maior temperatura do que o sólido, Thalita, ele está com maior agitação. Isso mesmo. Vai depender da temperatura, tá? Exclusivamente. Se eu tenho maior temperatura, eu tenho maior agitação. Acontece que, dependendo do material, ele vai ter pontos de fusão diferentes. Então, um material, por exemplo, a 25 graus Celsius, o ferro é sólido. Mas o mercúrio, que é um metal também, assim como o ferro, ele está líquido. Então, o que vai definir se as moléculas estão mais agitadas ou não, não é exatamente o estado físico, e sim a temperatura, viu? Eu acho que respondeu, né? Se sim, coloca aí um Szinho, Thalita. Ou não, um Nzinho. Tá? Porque depende muito da substância. É muito massa, gente, ver o mercúrio. É muito interessante, porque ele é muito denso, ele é muito denso. E aí o mercúrio, ele faz com que o ferro boie dentro dele. O mercúrio É o líquido, que tem na lâmpada, é? o mercúrio é o que tem na lâmpada fluorescente. Na fluorescente, sim. Se deixar Na uma de LED, temperatura ambiente, ela vai mudar a forma dela, o estado físico. o que? A lâmpada ou o O mercúrio? mercúrio. Então, o Deixar... mercúrio na temperatura ambiente, que é considerada 25 graus Celsius, ele está na forma líquida. O Ah, pessoal já quebrou aqueles termômetros e fica brincando com aquelas bolinhas? Já viu isso, Wilson? já. Já, ali é Ixi, cega, mercúrio. viu? Ali é Cega. mercúrio, é extremamente tóxico o mercúrio. O mercúrio, se ele entra no corpo humano, ele não consegue sair. Não é que nem uma outra coisa tóxica que a gente consegue expelir. O mercúrio se deposita no corpo e, em geral, ele vai para o sistema circulatório ou para o sistema nervoso. Então, a intoxicação por mercúrio afeta o cérebro,
afeta o rim, que é quem filtra o sangue. É uma coisa triste. É por isso que os termômetros daquele deixaram de ser vendidos e passou a ser vendido só o digital, que é bem sério a intoxicação por mercúrio. Os animais marinhos sofrem muito da intoxicação por mercúrio, por causa da poluição dos mares. Por exemplo, peixes grandes, como o atum, eles têm concentrações mais elevadas de mercúrio. Desculpa, Hernandes, eu esqueci de disponibilizar a aula passada, mas essa eu vou disponibilizar ainda hoje. Até a noite eu coloco a da semana passada e a de hoje, tá? Bom, vamos voltando. Deixa eu compartilhar de novo. Glória a Deus, né? Compartilhando. Pronto. Então, a dimensão linear, gente, não é que o fio, o fio não tem outras dimensões, não. É porque o comprimento é muito mais destacado em relação à espessura. Então, a gente pode considerar um fio como uma linha, certo? Essa é a ideia da dilatação linear. Uma dimensão, uma linha. Duas dimensões é uma superfície. Então, eu tenho aqui a superfície de um livro. Eu tenho duas dimensões, ó. Eu tenho a dimensão... Vou interromper por enquanto. Eu tenho a dimensão, ó, do comprimento e a altura. Altura e comprimento, certo? Ele tem essa capa de livro, ele tem duas dimensões, certo? Comprimento e altura. Eu tenho uma superfície, tá? Três dimensões. É o volume, é o que dá volume. Então, quando a gente vai no cinema 3D, a gente coloca aquele óculos e a gente tem a sensação que a tela, o objeto está saindo da tela e está vindo em direção a você. E é isso que é legal. O nosso cérebro, por nós termos dois olhos, a gente acaba captando a profundidade, porque a gente tem um que vê a partir de um referencial, o outro vê a partir do outro referencial, e o cérebro junta as duas imagens e tem essa noção de profundidade, de quando um objeto está se aproximando de você. Tanto é que se você olhar uma coisa assim, tapa um olho, e aí fixa num ponto, aí depois tapa o outro olho, você vai ver que esse objeto se deslocou. É a composição dessas duas imagens que vai formar a nossa sensação de profundidade, o 3D. No caso desse livro, eu posso pegar ainda o exemplo desse livro, mas eu vou usar essa caixinha, que é mais bonitinha. Ela tem três dimensões. Por quê? Olha, ela tem a altura, tem a largura e tem, ó, a profundidade. Então, para definir um objeto com volume, eu tenho que ter três dimensões, tá? Se eu tiver só duas, eu tenho uma área, tá? Uma área. Se eu tiver só uma, eu tenho... Eu já fui assistir e vi... Eu já fui e assistia e vi profundidade. Do filme 3D, né, Daphne? É muito massa. Tem umas estrelinhas assim na abertura que vem. No caso de uma dimensão, eu tenho um fio, certo? Então, uma dimensão, duas dimensões e três dimensões, ó. Eu tenho. E a terceira dimensão, certo? Uma caixa tem três dimensões, por exemplo. Esse meu copo, eu tenho três dimensões, porque eu tenho a altura, eu tenho uma largura e eu tenho uma profundidade, certo? Bom, isso é importante para a gente entender, porque quando o corpo se dilata, ele pode se dilatar principalmente em uma dimensão, ou seja, um fio. Gente, um fio de eletricidade, desses que a gente tem na rua, nos postes, eles se dilatam bastante. Se você observar, eles não são feitos esticados. Eles não são esticados. Quando são instalados, eles não são esticados. Aqui, ó. Eles ficam um pouquinho, eles têm uma folgazinha, assim, eles ficam um pouquinho barrigudinhos. Nos dias muito quentes, essa barriguinha aumenta. Nos dias mais frios, essa barriguinha diminui.
tá? Se eu colocasse um fio muito esticado já direto, tá? Se já colocasse fio super esticado, nos dias mais quentes, ele poderia esticar mais e arrebentar, torar, né? Como a gente costuma falar aqui no Nordeste. Eu poderia torar. Então, o fio é sempre colocado com essa folguinha, tá? Por esse motivo, porque tem que prever a dilatação. Outra coisa é que a gente tem aqui na Rio de Janeiro, na Avenida Rio de Janeiro aqui, um trilho de trem, né? Os trilhos de trem, eles não são colocados um colado no outro na ligação. Eu tenho aqui o trilho do lado esquerdo e do lado direito. Esse trilho, ele encaixa com os outros lá na frente. Esse encaixe, ele não pode ser colocado os dois assim, olha. Porque nos dias quentes, esse aquecimento, ele vai se dilatar nos dias quentes e vai haver ele vai ficar torcido, ele vai destruir, ele vai retorcer os trilhos, certo? Então, a dilatação ocorre em todos os materiais e em qualquer estado físico, viu, gente? Sólido, líquido ou gasoso. Olha aqui uma coisa legal. Como facilitar a abertura da tampa de um vidro de azeitonas? Você não consegue abrir a tampa de um potinho de vidro? Coloque essa tampa, que geralmente é de metal, né? Se for de plástico, você consegue abrir. Essa tampinha de metal um pouquinho no fogão, ela vai abrir com facilidade. Tá? Por quê? Porque o metal vai se dilatar e vai crescer. Então, vai ficar mais fácil de abrir. A tampa de metal e o vidro sofrerão alterações quando aquecidas? Sim, né? Só que os metais, gente, se dilatam muito mais facilmente do que os outros objetos, as outras substâncias. Os metais são os que mais se dilatam. Vamos lá. Vou falar um pouquinho primeiro da dilatação linear, ou seja, uma linha, tá, gente? Linear vem de linha, de uma dimensão. Olha só, eu tenho aqui esse L0 representando o meu comprimento inicial, ou seja, o comprimento inicial do fio. Aí, né, eu aqueço esse fio. Aí ele vai crescer de tamanho. O tamanho vai crescer. Então, eu tenho aqui o meu comprimento final, L final, tá? O quanto ele cresceu? O quanto ele cresceu é uma variação no comprimento dele, uma variação no tamanho. O quanto ele cresceu pode ser expresso pela expressão delta L, que é a variação entre o final, que é o tamanho final, menos o tamanho que ele tinha, o inicial, certo? Então, é isso, eu tenho um inicial, eu aqueço, eu tenho um final. Ou então, eu tenho um inicial e eu resfrio e eu vou ter uma contração também, uma diminuição do tamanho. Mas vamos pensar só agora em expansão, aumento do tamanho, dilatação, né? Gente, vai depender também do material, tá? Dependendo da substância, essa dilatação vai ser maior ou menor. Então, a dilatação depende da substância da qual o fio é feito, da variação de temperatura sofrida pelo fio, ou seja, se esquentou muito ou se esquentou pouco, e do comprimento inicial do fio, porque se eu tenho um fio muito grande, ele vai dilatar mais do que se eu tiver um fio muito pequenininho. O tamanho da dilatação, esse meu delta L, vai variar com o tamanho do fio também. E como a dilatação depende desses três fatores, gente, ó, do tamanho do fio, da temperatura e da substância, são três fatores que vão estar na minha fórmula, tá? Essa aqui, ó. Olha só. A minha variação de comprimento é igual ao tamanho que eu tinha vezes a propriedade do material, que é chamado de coeficiente de dilatação, tá? Esse alfazinho é o meu coeficiente de dilatação.
vezes a minha variação de temperatura. Gente, esse assunto é maravilhoso. É muito bonzinho, muito divertido, assim, muito facinho. Então, você vê que a equação é simples, não tem fração, tá? L0 é só você saber que é o tamanho inicial. ΔT, a questão vai lhe dizer qual é a variação de temperatura. E o meu L0 desculpa, e meu alfa vai depender do material que a questão também vai lhe dizer. Então, não tem complicação. A questão vai lhe dizer tudo, você interpreta e mata a questão, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não, né? Pessoal, vamos evitar essas brincadeirinhas, viu? Que vocês estão aqui no grupo, vocês estavam tão educados. Bom, eu queria mostrar para vocês um experimento que eu fiz. Eu vou entrar aqui falando de dilatação. Quem teve dúvida com essa fórmula que eu mostrei? Coloque aqui no grupo, finalize. E agora eu vou mostrar uma atividade, um experimento, para vocês perceberem a dilatação dos objetos. Se eu precisar repetir, vocês me digam aqui agora. Eu vou entrar como se fosse uma aluna aqui na sala de aula de vocês. Anthony, conseguiu entrar, Anthony? Conseguiu, né? Tá. Professora, Oi. ela nos falou aqui no chat. Ele falou, professora, tá? O ΔT vai ser a temperatura final menos a inicial, isso mesmo. Ou nem? Como assim nem? Ou se não era isso, era só uma temperatura fixa. Não, é isso mesmo, Hernando. ΔT é sempre uma variação. Se T é temperatura, o delta representa a variação da temperatura. Então, era o quanto eu tinha, o final, né, o quanto a temperatura chegou, menos a minha temperatura inicial. Você está certíssimo. Certo, obrigado, professora. Vamos para o experimento. Aí, agora, vocês vão entrar, deixa eu entrar aqui, pedir para participar, permitir. Vocês vão olhar aqui Jéssica Santos. Não. Essa é a minha participinha. Bom, vamos lá. Vocês estão... Essa aqui. Gente, vocês vão olhar essa aqui, ó. Jéssica Pereira Santos, Jéssica P. Veja se vocês acham aí. Essa aqui, ó. Professor, tá com um pouquinho de eco aí, viu? Eu sei, eu já vou sair daqui. Mas É só entrem. desligar o microfone e falar pelo outro. Amém. Pronto, essa aqui. Eu vou montar aqui o experimento. Só um instante. Dessa vez ninguém mais bagunça, né? Ou depois do negócio do sono. Agora vai ser Fica de lentamente, boa, olha. Wilson. Agora os caras sabem que tá gravando. Tomara que ela não assista o vídeo, velho, antes de botar no YouTube. Que assiste nada, pô. Diga logo. Assisti 40 minutos de todas as salas e você é doido, assiste nada. Relaxa, vai ser só um mimo interno. 40 não. 1 hora, moço. É mesmo, porque é 2 aulas. É mesmo. Já pede Ela vai tudo. muito assistir 1 hora. Dela Eu falando. sou o som. Ei, aí foi osso, velho. O cara foi. Oi, professora. Aqui estou. Estão vendo? Estão me vendo? Sim, sim. Estão me vendo? Ótimo. Então, gente, deixa eu... Como é que eu viro a câmera aqui, alternar a câmera? Pronto. Eu tenho aqui, ó,
Eu tenho aqui uma água quente, uma panela com água que estava fervendo agora há pouco. E eu tenho aqui uma água gelada, com pedacinhos de gelo, certo? E eu tenho uma garrafa plástica com uma bolinha a temperatura ambiente que eu coloquei aqui. Então, gente, é simples, não fiz nada demais, só encaixei a bola aqui. E aí, o que acontece? Tem ar aqui dentro. Olha, tem ar aqui dentro, certo? Esse ar, ele está à temperatura ambiente, mas ele pode ser aquecido, e se for aquecido, ele vai sofrer uma dilatação, e ele pode ser resfriado. E se for resfriado, esse ar que está aqui dentro, que a gente tem ar em volta da gente, esse ar que está aqui dentro, ele vai se contrair, ele vai diminuir de volume. Contrair significa isso, diminuir de volume. Ela até já está presa. Pronto. Que eu peguei nela com a mão gelada e ela já ficou querendo se contrair. Tá bom, vamos fazer o experimento. Eu vou colocar, primeiramente, ele aqui na água morna. Vocês estão vendo que a bolinha está murcha, né? Vou colocar ele aqui na água morna. E aí, ó, o que acontece? Não estou fazendo nada, ó. Ó. Ele está... A bola está enchendo, ou seja, significa que o ar que estava aqui dentro, ele está se expandindo, ele está ocupando um volume maior. E aí, ó, vai enchendo mais ainda, ela vai ficando mais esticada ainda, ó. Já tirei da água e ela continua inflando. Ou seja, esse ar está sofrendo uma dilatação térmica. Eu tenho o mesmo estado da matéria. Não é a água que virou vapor. Eu já tenho o ar que já está na forma gasosa, já é gás, tá? Ele só fez dilatar. Agora, eu vou pegar essa garrafa e vou colocar na água fria. Olha o que vai acontecer. Eita! Ó, eu vou fazer assim que é para uma maior superfície da garrafa tocar na água gelada. Ó, o que está acontecendo? A bola já murchou. E aí eu vou continuar fazendo isso, continuar molhando ela, vou continuar molhando ela com água gelada, e ela segue murchando. Segue murchando, segue murchando. E aí, só um instantinho, vou pegar uma colher e vou molhar ela. Olha o que está acontecendo. Ela vai murchar, vai murchar. Vamos esperar só mais um pouco. Professora, a dúvida aí. Oi? Dúvida aí do molecão. Duvida o que, Wilson? O molecão tá com dúvida aí. Ah, que eu não Brian, estou vendo. Professor, isso também acontece se estiver em algum ambiente com temperatura maior, mesmo que seja sem água, sim,
Acontece. O ar, ele tem... É porque eu estou aqui tentando fazer esse negócio ficar mais extremo ainda. Deixa aqui um pouco. Isso acontece, sim. Isso acontece. E é graças a isso que a gente tem as massas de movimentação do ar atmosférico. Os ventos são gerados graças às diferenças de temperatura do ar. Então, se eu tenho um ar mais quente, com maior temperatura, e um ar com menor temperatura, eu tenho um movimento convectivo, lembra da convecção, né? Que é quando você troca calor através de movimento da matéria. Eu tenho a convecção dos ventos. E aí, essa movimentação do ar gera o vento. Essa movimentação do ar vai gerar o vento. É porque eu faço o experimento, porque ele fica mais visível, né? Mais exagerado com a água quente e com a água fria, tá? Vocês podem perguntar isso ao Rodrigo, ele já me mostrou até uma vez um aplicativo que mostra, quando a gente vê a mulher lá no jornal, Mulher do Tempo, falando, né? Aí mostra aquelas setinhas, mostrando a movimentação do vento, que é onde tem alta pressão e baixa pressão, ela fala dessas coisas, tá? Vamos ver aqui. Ele não está querendo encolher mais, mas ele encolhe. Só testar mais um pouquinho. Aí, agora está funcionando. É porque demora um pouco para alcançar o equilíbrio térmico, tá? Agora não quer funcionar. Ele está contraindo, mas não tanto quanto o que eu fiz antes, mesmo de antes de começar. Você vê que ela já murchou, mas não está murchando tanto, porque está demorando a alcançar o equilíbrio térmico, porque eu aqueci muito ela. Então, vamos continuar na aula. Eu vou botar ela no congelador, assim, fechadinha, e vamos observar o que acontece, tá? Professora, tá sem áudio. Ela tá fora da sala. O do computador tá sem áudio. Liga o microfone. Liga o microfone. Professor, o Professora, microfone. só tá Professor. sem microfone. Estamos sendo gravados, Wilson. É mesmo. Professor. Rapaz. Repare. Oxente, ela não tá escutando, não, é? Digníssima Não. professora, seu microfone está desligado. Carlos, ele me falou desse aplicativo ano passado, achei bem legal, muito legal. Vamos continuar. Professora, seu microfone aí? estava desligado. E todo mundo falando aqui. Oi? A gente não Repare, ouviu a primeira parte que a senhora falou, porque seu microfone estava desligado. E Eu a gente aqui repeti, gritando, eu esperneando. falei que Rodrigo mostrou para mim esse aplicativo ano passado, que Carlos disse que usou, fez um trabalho com esse aplicativo, do vento, um aplicativo que mostra as áreas de alta pressão, baixa pressão, que gera ventos. Windy. Tá? Bom, voltando, é o Windy, né? Legal. Voltando aqui para a nossa apostila, nosso material. Então, isso o que aconteceu lá, gente, foi a dilatação volumétrica, volume.
tá? Porque é mais fácil de mostrar, é um experimento mais simples. A gente está vendo aqui a dilatação linear, ou seja, em uma dimensão, tá? Isso aqui foi o que eu já falei. Gente, alfa é o nosso coeficiente de dilatação. Cada substância, olha, veja que sempre tem uma propriedade específica da substância. Quando a gente estava falando de calor, a substância tinha o calor específico, que é próprio de cada substância. Agora que a gente está falando de dilatação, a gente tem o coeficiente de dilatação, que varia de cada substância. Cada substância tem o seu próprio coeficiente, tá? Que é o nosso alfa. Gente, a unidade do coeficiente é grau Celsius elevado a menos 1. É só a unidade dele. A unidade de temperatura é o grau Celsius, você já conhece, né? E a unidade de comprimento, gente, do Sistema Internacional é o metro, certo? Se a questão lhe colocar em quilômetro, ok, você acha a dilatação em quilômetro. Mas, em geral, ela vai falar da dilatação em metros, tá? Tem outro exemplo que ele acontece nas oficinas mecânicas, em outras situações também, que é a dilatação superficial. Por exemplo, se eu aqueço, eu tenho aqui esse arco e uma moeda que passa por esse arco. Os dois a temperatura ambiente, gente. Se eu aquecer a moeda, ela vai se dilatar. Ou seja, ela vai aumentar o seu tamanho. Ao aumentar o seu tamanho, ela não vai passar pelo arco. Se ela estava passando na medida certinho no arco, ao aumentar o seu tamanho, ela não vai passar pelo arco. Ela vai ter sofrido dilatação superficial, tá? Como eu disse, né, são corpos considerados com duas dimensões. Porque, por exemplo, esse coisinha aqui do mouse, ele tem altura e comprimento. Ele tem uma profundidade? Tem, mas é tão mínima que, em geral, ele pode ser considerado como uma superfície, certo? Gente, o legal é que você entendendo essa primeira equação aqui, ó, você entende o resto, entendeu o resto. Entendeu a superficial e a volumétrica. Por quê? Porque a estrutura da fórmula é a mesma. Olha só. Olha só. Delta S, gente, porque é S de superficial, ou seja, duas dimensões, certo? Delta S é igual a minha área inicial, a minha superfície inicial, vezes o meu coeficiente de dilatação superficial, vezes a minha variação do tempo. Então, a estrutura é a mesma, é sempre. A variação é igual a um coeficiente vezes a dimensão que eu tinha inicialmente, vezes a variação da temperatura. Só. É a mesma estrutura, tá? Como eu disse aqui, ó, delta S é a dilatação superficial, ou seja, quanto ele aumentou em área. Qual é a dúvida? Outra dúvida, deixa eu olhar lá no Meet. O microfone. Professora, se eu quiser furar uma madeira com um prego, quiser aquecer esse prego. Tá. Se você usou ele muito aquecido, ele vai ter um volume maior, justamente. E aí é porque a questão é que, em teoria, tudo tá certo, Brian. Em teoria tá certo. A questão só é que, como o ferro, que os pregos são compostos de ferro, né? O ferro, ele tem uma facilidade muito grande de trocar calor, ou seja, de ceder ou de absorver. Quando você estiver martelando, é possível que ele já esteja trocando o calor com a madeira, tá? E com a sua mão, ou com a ferramenta que você esteja usando para martelar ele. E ali ele já vai perder a temperatura rápido. Mas, se você conseguir aquecer ele bastante
e for fazer isso, é possível, sim, que ele fique folgado depois, quando ele esfriar. Isso mesmo. Inclusive, Brian, o material que você faz, o concreto, e que você faz as vigas de aço que estão na estrutura da casa, os pedreiros têm que ter cuidado com o material. Os materiais são compostos de um jeito que a dilatação seja parecida. Então, aquela estrutura metálica tem um coeficiente de dilatação próximo do concreto, porque os dois vão crescer e se comprimir juntos. Porque se o metal crescer mais do que o concreto, o que é que acontece? Ele pode arrebentar o concreto, ele pode causar rachaduras na estrutura da casa, por exemplo. Nesse caso, ele estaria segurando o prego com alicate. Então, ele vai estar trocando calor com alicate, mas aqueça bem ele e tente fazer esse experimento. Pode ser bem legal. Deixe ele bem, chegar assim, meio vermelhinho, né? Que o ferro esquenta um pouquinho, ele fica vermelhinho. E faça esse teste. É provável, assim, que você tenha isso, que você consiga ter essa folga depois que ele esfriar. Isso acontece mesmo. Toda a estrutura de engenharia, gente, as casas, os prédios, né, os apartamentos, eles são construídos com materiais que preveem essa dilatação. Por exemplo, aí na sala, se vocês verem, o piso, aí na sala da escola, o piso, ele é feito com massa, ele não é azulejo, como é na nossa casa. E depois vem o pessoal e ele faz cortes nessa massa. Esses cortes, que são onde fica o rejunte, ele serve para facilitar e permitir a dilatação desse concreto, desse piso. Porque se ele fosse um concreto só na sala inteira, em dias muito quentes ele aumenta, em dias muito frios ele contrai. E essa aumenta e contrai, pode provocar rachaduras no piso, rachaduras na estrutura. Então, eles colocam eles fazem os recortes para colocar o rejunte, porque isso evita que tenha essa rachadura, porque aí ele vai ter o espacinho de crescer, certo? É bem interessante. Como eu falei aqui, ó, a dilatação superficial, ou seja, numa superfície, ela vai ter uma área inicial, aí você aquece, aí essa área aumenta, tá? Professora, Oi. desculpe atrapalhar seu raciocínio, mas é que a professora de filosofia já mandou o link Já da começou a aula aula dela. dela? Eu não sei Ela por mandou o link lá quê. na sala. Tá no Eu horário? não sei. Eu não sei. Não tá não, agora não. a aula dela é Errou o horário. 2h40. Estava errado. Oi. Ela mandou errado, foi filosofia? Deixa eu olhar, viu? Ela errou o horário. Ela mandou errado, a aula dela é 2h40. Tá certo, né? Eu tenho aqui os horários. A gente vai até 1h40, 13h40 que ela começa mesmo. Ela já se adiantou. Bom, gente, vamos fazer uma questão só para isso fixar. Eu vou deixar um exercício com 5 questões no Google Meet para vocês fazerem. Busquem fazer logo, não empurrem com a barriga esse exercício. Você já tem monitores, qualquer coisa, pede para eles se comunicarem comigo, tá? Vamos lá fazer um experimento. Um exercício, aliás. Deixa eu pegar uma questão, viu? Cadê a questão? Deixei aqui separada. Questão mais simples.
Aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Aqui. Tá aqui, né? Pronto, gente, ó. Essa questão aqui. Vocês conseguem ver? Questão 2? Sim. Sim, né? Olha só. Uma barra de 10 metros de alumínio a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius fica exposta ao sol, sendo sua temperatura elevada para 40 graus, de 20 para 40. Sabendo que o coeficiente de dilatação do alumínio é 22 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, calcule a dilatação sofrida pela barra. Então, eu vou usar aqui o quadro, já eu interrompo o compartilhamento, para vocês poderem ver melhor o quadro. Então, vamos anotar as unidades, gente. A barra tinha 10 metros, tá? Então, 10 metros é o que ela tinha. Então, é o comprimento inicial, L0, 10 metros. A temperatura inicial, gente, era de 20 graus Celsius. E a temperatura final foi de 40. O coeficiente de dilatação, que é o nosso alfa, alfa é uma letra grega, tá, gente? Ele é 22 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, certo? Esse grau Celsius a menos 1 é só a unidade, não se assustem. Pronto, olha. Qual é o calcule a dilatação. Então, a questão pede para você achar o ΔL. Quem é meu ΔL? Vamos lá. Então, ΔL, pelo que vocês viram aí nesse material, que eu vou disponibilizar lá na sala de aula do Google Meet, do Google Classroom, ele é L0 vezes alfa vezes ΔT. Bom, gente, ΔL é L0. Quem é? 10 metros. Então, eu coloco 10 aqui. Quem é esse meu alfa? É 22 vezes 10 a menos 6. Ok? E quem é meu ΔZ? Hernandes sabe. 20. 20, né? Porque temperatura final 40 menos a inicial 20, 40 menos 20 dá 20. Então, ΔL, o meu ΔT é 20. Agora sejam espertos, né? Vamos lá, ó. 1 vezes 22 dá 22. Vezes 2 dá 44, né? E aí a gente repete os zeros. Eu tenho 2 zeros. Então, a gente tem, ó, 4.400. Vezes, quem foi que faltou? O meu 10 a menos 6. 10 a menos 6. Então, gente, aí vocês têm que lembrar e saber usar a notação científica. Então, meu ΔL é igual... Tá diminuindo 6 ali, compensa com zeros. Isso. Sempre que a vírgula está aqui, sempre que ela andar para direita, o meu expoente diminui. Diminui, né? Eu acrescento menos 1, menos 1, menos 1. Sempre que andar para a esquerda, ele aumenta. Então, mais 1, mais 1, mais 1. Vamos lá. 1, 2, 3, ó. Virou 4,4 vezes 10 a menos 6 mais 3. Por que mais 3? Porque eu andei para a esquerda, e para a esquerda aumenta. Então, menos 6 mais 3 dá menos 3. Terminamos. ΔL, ou seja, a minha dilatação nessa barra de ferro, que era de 10 metros, ela foi de 4,4 vezes 10 a menos 3 metros. Professora,
Mas o que é 10 a menos 3? É o nosso mili. Então, significa que esse meu ΔL, gente, é 4,4 milímetro. Milímetro vocês conhecem, né? É aquela graduaçãozinha da régua. De 1 centímetro para outro, a gente tem 10 milímetros. 10 milímetros. Certo? Cada 1 centímetro possui 10 milímetros. Ou seja, é uma dilatação tão pouquinha que parece que não faz efeito algum, mas ela faz. Ela é capaz de destruir estruturas. Se não for prevista a dilatação, ela é capaz de derrubar prédios, gente. Porque o concreto dilata, contrai, causa rachaduras na estrutura e pode ocasionar cair uma parede ou coisas assim. Viu? Certo? Deu para entender? Nenhum desespero, né? Tá, É aparece isso, gente. a outra. Parece A a do outra o calor quê? lá. A do coisa. Parece, né? É porque ela é uma. Del... Ela é. Sempre todos os Então, fatores são sim, diretamente proporcionais, né? Ela, exato. viu, gente? O nosso coeficiente de dilatação superficial, no caso para 2 dimensões, não é alfa, é beta. Tá? Alfa é para dilatação linear. Beta é para dilatação superficial. Superficial. Gente, linear é uma dimensão, certo? Superficial, 2 dimensões, não é? Então, esse meu beta E quando são 3 dimensões, senhor? volumétrico, a dilatação volumétrica. Então, esse meu beta, ele é 2 vezes o meu alfa. Porque esse beta são 2 dimensões e o coeficiente para dilatação linear de uma dimensão é alfa, então meu beta é 2 de alfa. Certo? E o Pessoal, volumétrico é 3 de alfa. é 3 de alfa, exatamente. O volumétrico é 3 de alfa, perfeito.